Olá, eu me chamo Ronaldo, sou aluno de Pedagogia e neste vídeo estarei falando um pouco sobre o processo de colonização no Brasil e da pedagogia jesuítica. Em 22 de abril do ano de 1500, os portugueses pisaram pela primeira vez em terras brasileiras. Ao chegarem no Brasil, os portugueses concentraram-se nas regiões litorâneas. Apesar de sua concentração ter se dado na região litorânea, pouco a pouco os portugueses ou os europeus eles foram avançando ao território. Esse avanço foi marcado por conflito, por guerra, por disputa, tanto por posse de terras como de riquezas naturais. Durante os séculos de colonização, o Brasil passou por diversas mudanças ou transformações. Modificou-se profundamente, mudou-se o modo de vida dos indígenas, alterou-se o meio ambiente, criaram-se novas relações sociais e econômicas. O descobrimento do Brasil, ele deu da seguinte maneira: com a descoberta do novo caminho para as Índias, o comércio de especiarias se transformou em uma preciosa fonte de riqueza para Portugal. Lisboa, capital desse lucrativo comércio, destacava-se pela agitada vida econômica. Nesse período, as atenções de Portugal estavam voltadas ao comércio oriental. E em decorrência dessa busca ao caminho chamado Caminho das Índias, deu-se o descobrimento do Brasil, chamado ainda a princípio como Terra de Veracruz ou Ilha de Veracruz. Após as primeiras expedições, os portugueses descobriram que não seria possível obter lucros no Brasil de maneira fácil e também de imediato. E no início eles não encontraram as jazidas de ouro, ainda que houvesse bastante naquela época no Brasil. E o que encontraram foi uma grande quantidade de pau-brasil, qual se extraiu uma tinta corante para tecidos. O lucro gerado pelas exportações dessa madeira seria menor do que o então vantajoso comércio de produtos africanos e asiáticos. Por essas razões, de 1500 a 1530, o governo português evitou enviar à colônia algumas expedições marítimas, destinadas principalmente ao reconhecimento da terra e preservação da sua posse. Só depois teve o início efetivo do processo de colonização portuguesa no Brasil. 49 anos mais tarde, em 1549, chegaram ao Brasil os jesuítas, liderado pelo missionário Manuel de Nóbrega. A Companhia de Jesus, ou a Ordem de Jesus, como o jesuíta era bastante conhecido, foi criada em 1534, como uma forma da Igreja Católica promover a sua fé dentro de um contexto das reformas religiosas e assim combater o avanço do protestantismo. Os jesuítas chegaram ao Brasil
com a missão de catequizar e dar instruções aos indígenas. Dois jesuítas ficaram bastante conhecidos no Brasil, que foram eles Manuel de Nóbrega e José de Anchieta. Os jesuítas permaneceram no Brasil durante um período de 210 anos, por cerca de 210 anos. E durante esse período, os jesuítas contribuíram bastante para a educação do Brasil. As primeiras instituições de ensino no Brasil foram formadas pelos os jesuítas, bem como o Colégio dos Jesuítas da Bahia, que foi fundado em 1553, e o pátio do Colégio de São Paulo, fundado por Manuel de Nóbrega, pelo Manuel de Nóbrega. A educação pregada pelos jesuítas foi desenvolvida durante os 3 séculos de colonização. Havia dois tipos de ambientes escolares: os aldeamentos e os colégios jesuítas. Enquanto os aldeamentos se dedicavam à educação e à catequização dos indígenas, os colégios cuidavam da educação dos filhos da elite colonial. Os métodos pedagógicos que eram utilizados pelos jesuítas eram um conjunto de normas chamado de Ratio Studiorum, que determinava as formas de educação jesuítica estabelecida até então por Santo Inácio. Os jesuítas, durante esses 210 anos que ficaram no Brasil, enfrentaram vários conflitos, inúmeros conflitos, até as suas expulsões no século XVIII por Marquês de Pombal, o primeiro-ministro de Portugal. Atualmente, a Companhia de Jesus, ligada à Ordem Jesuítica, é reconhecida por seu trabalho missionário, espiritual, educacional e também um trabalho social. Bem, esse foi o meu vídeo. Espero ter contribuído para este assunto. Agradeço aqueles que gostarem, espero que gostem, e até a próxima. Tchau.